Vamos examinar com bastante detalhe a teoria comunista e a prática da revolução, especialmente quando aplicada aos Estados Unidos agora. Isto não será algo inventado do nada, esta será a estratégia tal como ensinada por eles e defendida por em seus próprios manuais, em seus livros didáticos e em suas escolas. O novo programa do Partido Comunista sobre este assunto tem isto a dizer. O termo socialismo descreve apenas o primeiro estágio de uma nova sociedade que em seu pleno desenvolvimento é chamada de comunismo. O socialismo é um estado de transição. Reconhecemos que o governo é absolutamente necessário para um governo ordenado sociedade, mas seguindo a máxima de que o governo como o fogo é ao mesmo tempo benéfico e perigoso. Acreditamos no conceito de governo limitado. E acreditamos que a República Constitucional criada pelos nossos pais fundadores é a melhor forma de governo limitado que já foi concebida pelo homem. Uma república é uma democracia limitada. É uma forma de governo baseada no princípio da regra da maioria limitada. Limitado para que a minoria, mesmo a minoria de um, possa ser protegida contra os caprichos e paixões da maioria. Agora, a democracia é uma forma de governo baseada no princípio do governo da maioria. É fácil de entender, fácil de vender para as massas e, devo acrescentar, mortal. E como você protege a minoria da maioria? Você escreve um conjunto de regras em um pedaço de papel. Você diz, isso nós podemos fazer, isso não podemos. No topo do papel você escreve a palavra Constituição e então todos concordam em seguir as regras, não importa qual seja a tentação, e quando terminar você criou uma república constitucional. Agora ouvimos muito falar hoje sobre direitistas, esquerdistas, extremistas e moderados. O conceito de espectro político, se é que tem algum significado, é uma escala de medição que mostra todas as variações no governo. Agora, os extremistas no extremo zero seriam aqueles que não defendem qualquer governo, os anarquistas. Os extremistas do outro lado seriam aqueles que defendem o governo total. E quem são eles? Bem, os comunistas, é claro. Mas também os nazistas, os fascistas. Não importa como se autodenominam, se defendem o controle total do governo sobre o povo, são todos, por definição, totalitários. O debate não é entre conservadores e liberais. Isso remonta à história muito antes de essas palavras serem inventadas. Os pontos de vista opostos são propriamente identificados como individualismo versus coletivismo. O individualista acredita que os direitos do indivíduo não devem ser obliterados pelos desejos do coletivo ou do grupo. O coletivista, por outro lado, acredita que o grupo é mais importante do que a única pessoa dentro dele, e que o indivíduo deve ser sacrificado, se necessário, para o bem maior do maior número. Os individualistas acreditam que cada homem tem a responsabilidade pessoal e direta de prover primeiro para si mesmo, depois para sua família e depois para aqueles que estão fora de sua família e que possam estar necessitados. O coletivista, por outro lado, declara que o indivíduo não é pessoalmente responsável pela caridade, pela criação dos seus próprios filhos, pelo sustento dos seus pais idosos, ou mesmo pelo sustento de si mesmo. Esta é uma função de grupo do Estado, do próprio governo. Em 1943, a seguinte diretriz foi emitida pela sede do partido para todos os comunistas nos Estados Unidos. Dizia, quando certos obstrucionistas se tornam muito irritantes, rotulá-los como fascistas, ou nazistas, ou antissemitas. Na mente do público, associe constantemente aqueles que se opõem a nós com nomes que já cheiram mal. A associação, após bastante repetição, se tornará um fato na mente do público.
Violência, eles têm que ser capazes de afirmar que estão libertando pessoas. E se as pessoas quiserem ser libertadas, então é necessário, pelo menos, fingir que têm o direito de formar uma nação própria. O Partido Comunista apelou à sua libertação, à ruptura com os Estados Unidos e à criação da sua própria nação dentro das nossas fronteiras. Agora, quando falo sobre pressão vinda de cima, eles querem dizer usar o seu povo e a sua influência dentro do próprio governo marcado para ser tomado para apresentar recomendações oficiais de legislação. As recomendações, é claro, são oferecidas supostamente como soluções para problemas nacionais, mas quando aprovadas em lei, o seu único efeito real é aumentar enormemente o poder do governo e aproximar o país do objetivo final. A pressão vinda de baixo envolve então a utilização da sua influência sobre as várias organizações de adesão de massa do país para criar a aparência de um grande apoio popular a estas recomendações. É claro que os membros dessas organizações nunca devem suspeitar que estão a ser usadas para promover o programa comunista. Agora, a maioria silenciosa, a pessoa média, é apanhada bem no meio. Ele olha para cima e vê porta-vozes altamente respeitados do governo pedindo legislação socialista. Ele olha para baixo e vê multidões de manifestantes gritando pela mesma coisa. Ele diz para si mesmo: todo mundo enlouqueceu ou sou eu? Agora ele ainda está na maioria, é claro, mas não sabe disso. Ele acha que está em desvantagem numérica e se curva diante do que considera ser a vontade democrática da maioria. Porque o verdadeiro objetivo é retirar a família como possível fonte alternativa de orientação e apoio. Todos os regimes totalitários esforçam-se por destruir a família unida, a fim de remover quaisquer lealdades que possam ser superiores às do próprio Estado. Para onde quer que olhe, vejo homens e mulheres que sabem que os comunistas estão a fazer progressos neste país. Eles sabem que algo deve ser feito e que alguém deve enfrentá-los. Mas eles próprios não fazem nada. Eles permanecem em silêncio porque temem que, se falarem, isso seja ruim para os negócios. Eles podem perder um cliente. Eles podem até perder seus empregos. Ou talvez estejam a receber um cheque regular do governo e já estejam demasiado dependentes de algumas das pessoas e dos programas aos quais sabem que deveriam opor-se.